Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 7 de fevereiro de 2022. Vamos abordar hoje a cúpula, a reunião de alto nível durante os Jogos Olímpicos de Inverno na China, entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Inicialmente quero convidá-los a inscreverem-se no canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outro canal. Essa inclusive é uma matéria inédita, com uma análise inédita sobre o que aconteceu nesses dias em que Vladimir Putin esteve na China na abertura dos Jogos de Inverno. Também deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. 50 anos após o aperto de mão histórico de Nixon e Mao Zedong, a ordem geopolítica mundial está novamente sendo reformulada, quando os líderes da China e da Rússia se encontraram em Pequim nesta sexta-feira, pouco antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os observadores do relacionamento bilateral procuraram insights sobre como essa quase aliança do século XXI está reformulando a ordem mundial de pós-Guerra Fria, ou seja, uma nova ordem mundial numa ótica que muita gente não pensava e não imaginava, bem diferente daquilo que falava-se. Faz 50 anos nesse mês, prestem bem atenção nessa data, em 21 de fevereiro de 1972, que o histórico aperto de mão entre Richard Nixon, presidente então dos Estados Unidos da América, e Mao Zedong, da China, mudou a geometria da Guerra Fria. Os historiadores chamaram a visita de a semana que mudou o mundo. Mais tarde influenciou o movimento subsequente de Washington em direção à distensão com Moscou. No entanto, meio século depois, com as conversas sobre outra Guerra Fria em ascensão, Moscou e Pequim estão se aproximando, em meio à crise que se desenrola na Ucrânia. Pequim, na semana passada, apoiou publicamente as preocupações de segurança de Moscou em relação à OTAN. Na quinta-feira, divulgou um comunicado dizendo que seus ministros das relações exteriores e da Rússia coordenaram suas posições em questões diferentes de interesse comum, incluindo Ucrânia, Afeganistão e a Península Coreana. Esta será a 38ª reunião desde 2013, e é singularmente significativa por causa dos desafios de política externa que cada país está enfrentando no momento. Putin aprecia as expressões públicas chinesas de apoio à posição da Rússia na Ucrânia, que demonstra que o Kremlin não está isolado internacionalmente, disse ele. Para a China, a visita de Putin é uma importante demonstração de apoio em um momento em que Estados Unidos da América, Reino Unido e outros países estão realizando um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos. A reunião durante os Jogos de Inverno em Beijing será a primeira interação pessoal de Xi com Putin. Um líder com um mandatário estrangeiro, no caso Putin, em quase 2 anos. A máquina de propaganda da China já está a todo vapor já estava antes do evento. Na mídia estatal, o nome do presidente russo encabeçava a lista oficial de dignatários estrangeiros. A agência de notícias estatal Xinhua, em um longo artigo, exaltou a amizade entre os dois países. A indicação para os Jogos Olímpicos de Inverno dos líderes China e Rússia abre um novo capítulo nas relações bilaterais, declarava a manchete. O artigo já foi publicado por outros grandes sites estatais nos últimos dias. A reunião Xi-Putin foi sendo observada de perto em Washington, bem como em outras grandes capitais ocidentais, e inevitavelmente a questão da Ucrânia foi grande. Em 2014, em uma demonstração de desafio às ferozes críticas ocidentais sobre a anexação da Crimeia, Putin recorreu a Xi em busca de uma alternativa, e Pequim mostrou seu apoio, na época, em 2014, ao assinar um acordo de gás de 400 bilhões de dólares por 30 anos. À medida que a crise na Ucrânia aumenta, a Rússia enfrenta mais uma vez a pressão internacional e busca aliados estrangeiros em seu impasse com o Ocidente. Na situação atual, a Rússia precisa muito mais da China do que o contrário. A China é muito pragmática e tem muita influência. A posição de barganha da China é fortalecida dia a dia. Então é melhor assinar um acordo com a China agora do que amanhã. Eu acredito que isso o Putin deve ter pensado seriamente nesse aspecto aí.
Putin entrou na reunião com Xi procurando fazer exatamente isso. O Kremlin embarcou na rara visita estrangeira com uma lista de 15 contratos de acordos que desejava assinar com a liderança chinesa, incluindo uma declaração conjunta que refletirá as visões comuns da Rússia e da China sobre questões globais importantes, incluindo as questões de segurança. Putin foi buscar apoio formal da China durante as Olimpíadas em seu conflito com os países da OTAN e com os Estados Unidos da América. Pequim apoiou as exigências da Rússia sobre garantias de segurança. A China compartilhou a posição de que a segurança de um país não pode ser garantida por meio de danos à segurança de outro país, acrescentando que eles estão pedindo a criação de mecanismos eficientes de garantia de segurança. Segurança na Europa através de negociações, ou seja, eles estão falando de segurança através de negociações e não através de invasões. Em um artigo publicado na agência estatal chinesa Xinhua, Putin também destacou os esforços conjuntos para expandir os pagamentos em moedas nacionais e criar mecanismos para compensar o impacto negativo de sanções unilaterais. Os legisladores dos Estados Unidos ameaçaram impor a mãe de todas as sanções se a Rússia lançar uma nova invasão na Ucrânia. E ameaçaram a China também após as declarações oficiais de apoio chinês à Rússia. Os dois lados também discutiram planos para o oleoduto Power of Siberia 2, que permitiria à Rússia redirecionar o gás para fora da Europa através do controverso oleoduto Nord Stream 2 e vendê-lo no mercado chinês. O gasoduto levará, no entanto, anos para ser construído, não é um projeto para coisa imediata. A cúpula marcou a terceira viagem de Putin ao exterior desde o surto do coronavírus no final de 2019, onde hoje a Rússia enfrenta muita mortandade e muitas contaminações por causa da baixa vacinação. Os dois líderes devem conversar, ou melhor, conversaram na manhã de 4 de fevereiro e depois fizeram um almoço privado que os ajudou a terem uma discussão aberta ao máximo sobre os assuntos mais importantes, questões internacionais e bilaterais. Tanto Xi Jinping quanto Putin enfatizaram mais uma vez que seu relacionamento é o melhor da história e que os dois países continuam a aprofundar os laços estratégicos e econômicos, com o subtexto de que nenhuma quantidade de esforços liderados pelos Estados Unidos da América para inviabilizar sua liderança ou interesse estratégico terão sucesso. Interessante esse item na declaração do documento formal. Os dois líderes enfatizaram seus crescentes laços bilaterais de segurança, economia e perspectivas comuns sobre uma série de questões de segurança global, que representam um desafio à influência global americana e à ordem internacional liberal. Disse ela, acrescentando que Xi e Putin provavelmente também irão incluir futuramente discussões sobre o papel da OTAN na Europa, ou seja, a China, que não tem nada a ver com a OTAN, vai incluir nas suas discussões junto com a Rússia. Tanto Moscou quanto Pequim se beneficiariam da divisão entre nações democráticas e da Aliança de Segurança Transatlântica. Isso é importante a gente destacar. Na resposta ao conflito na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados devem pensar, na minha opinião, em como evitar aproximar essas duas grandes potências e como os desafios simultâneos por parte da Rússia e da China em diferentes regiões de Europa e Ásia podem ser gerenciados para não trazerem impactos negativos para a OTAN, Estados Unidos e principalmente nessa terrorismo que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Vou dar agora a minha visão sobre como que foi essa reunião, uma breve análise. Acho que já falei algumas coisas da minha análise na primeira parte, onde eu apresento os slides. A importância dessa reunião, até para aqueles que acharam que vai haver uma grande aliança, uma grande guerra, os Estados Unidos vão perder a guerra, vão ser destruídos. Na realidade, a reunião está mais na retórica de apoio mútuo do que em apoio militar. Que a China vai apoiar, vai mandar tropas, não tem nada disso, não saiu nada disso, não foi nem discutido, né? Bem como o apoio da China a qualquer aventura de Putin na Ucrânia ou na Europa contra os países da OTAN. Também nenhum apoio financeiro significativo
que tire a Rússia de uma possível quebradeira. No caso, né, como eu chamei aqui até já em outro vídeo, né, a mãe de todas as sanções seja imposta para a Rússia. Então eu não esperava também nada de excepcional já para essa cúpula do chinês com o russo. Então nada de novo saiu dessa cúpula, além de retórica e conversa, discurso, coisas assim. Ou seja, a situação está onde estava, mas está evoluindo para uma guerra fria, né, que deve continuar, e espero que não vá para a guerra quente, que a guerra quente é guerra mesmo, com mísseis, bombas, ataques a aviões, tropas, etc. A China disse que, sobre os eventos recentes, né, as declarações de Pequim podem ser vistas como muito pró-Rússia, mas com algumas reservas importantes, que eu destaco aqui. Por exemplo, a China nunca se comprometeu com nenhum envolvimento militar em caso de guerra. E da mesma forma, apesar do apoio anterior de Putin à posição de Pequim em Taiwan, ele também, Putin, nunca se comprometeu de se envolver militarmente em caso de um grande conflito entre China e Estados Unidos da América. Para Xi Jinping, o tipo de dignatários estrangeiros que desembarcaram em Pequim esta semana é, em vez disso, mais revelador sobre o estado atual das coisas nas vésperas do 50º aniversário da visita de Nixon a Pequim, ou seja, os 50 anos que eu me referi no início, que vai completar no dia 21 de fevereiro. Esses líderes variam de Putin ao presidente do Egito, que é muito importante no Oriente Médio, o Egito é um país importante, ao presidente do Cazaquistão, o Tokayev, que o Putin foi recentemente socorrer para que o Cazaquistão não se transformasse numa Geórgia ou numa Ucrânia. Daqueles que boicotaram diplomaticamente os Jogos de Inverno, que são, no caso, os Estados Unidos e os países da OTAN e a Inglaterra, daqueles que vieram a Pequim, porque o que é o boicote diplomático? O boicote diplomático foi, não vamos mandar autoridades, não vamos mandar diplomatas. Os atletas foram, por causa disso que chamam boicote diplomático. Podemos ver alguma indicação de que o mundo está, de fato, ganhando na direção dessa bipolarização, ou seja, a Guerra Fria 2.0 está chegando e talvez venha para ficar, o que seria também lamentável, e torcer para que não se transforme em Guerra Fria. O que vocês viram aqui, vocês não veem em canal comum, na mídia comum, vocês não veem também nas outras redes sociais, né, que eu vejo muita gente falando sobre a questão da Ucrânia, sobre a questão da China, de Taiwan, está todo mundo apostando na guerra que, segundo eles, já deveria até ter acontecido. Essas análises que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Por causa disso, eu me sinto muito à vontade com a seriedade do que a gente faz de convidá-los. Inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer, fortaleçam. E também deem um like. Se você assistiu o vídeo até aqui, você gostou. Não esqueça de dar o like, por favor. E também compartilhem com suas redes sociais. Peçam para seus amigos, parentes, as pessoas do seu relacionamento a também inscreverem-se no canal e assistirem aos nossos vídeos. Vamos rezar pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, que não aconteça nada, que nada de ruim para o mundo comece lá. E que as almas de bem façam o mundo girar em paz. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.